estiver em casa, vai me assistir de perfil. Pessoal, muito boa noite para todos. Primeiro bate-papo meu esse ano aqui no centro. E sou grato por isso. Esse bate-papo nosso hoje vai ser muito mais uma reflexão, talvez, do que uma palestra espírita propriamente dita. Um convite para pensar. Alguns dias no trabalho, os psicólogos, eles fizeram uma roda de conversa lá, eu achei bastante interessante que eles falavam sobre a felicidade. E eu não consigo separar, muitas das vezes, aquilo que é filosófico daquilo que é espírita, talvez porque o próprio espiritismo, ele é um pouco filosófico, né? Ele tem um braço dentro do campo da ciência, embora a filosofia não seja ciência, mas ele tem um braço ali dentro do campo da ciência que nos é um convite para o pensamento. E nesse bate-papo em que esses psicólogos fizeram com alguns de nós ali na condição de empregados, nós falávamos sobre o porquê é tão difícil sermos felizes. E eu comecei a pensar, e quando a Ana perguntou qual seria o tema da palestra de hoje, eu falei: Ana, falaremos sobre a gratidão. Porque eu particularmente acredito que não tem como nós sermos felizes, não com o nosso, eu falo nosso, a maioria de nós, né, com o nosso processo evolutivo momentâneo, não tem como nós sermos plenamente felizes se não for através da gratidão. Então eu disse a ela: falaremos sobre a gratidão. Se nós pegarmos a felicidade do ponto de vista da economia, né, hoje vivemos em um mundo majoritariamente capitalista. Para o capitalismo, a felicidade está naquilo que nós não temos. E por isso que nós trabalhamos tanto e labutamos tanto para termos condição de ter, né? As pessoas hoje falam de um tal de iPhone 16 Hyper Pro Max, não sei das quantas. E aí a pessoa vai lá e trabalha arduamente, noite e dia, junta cada, como diria meu avô, cada pataca, junta cada centavo para conseguir dar entrada em um telefone que vai pagar ao longo de 3 longos anos. E o interessante é que a felicidade pela posse daquele aparelho, o meu é Samsung, pela posse daquele aparelho, ela é extremamente rápida. Ela passa muito rapidamente. Por que ela passa tão rápido? Porque a felicidade está no que nós não temos. E quando eu passo a ter, a felicidade já não está mais naquilo, porque aí eu passo a ficar louco para aquela maçã lançar o 19, porque aí eu quero o 19. O S já está lá no 25, o meu ainda está no ar. Mas aí a gente começa a pensar a felicidade de um outro modo. Eu vou pensar a felicidade a partir do que eu já construí, e não a partir do que eu não tenho. Então eu começo a olhar para trás e falo: não, eu já cheguei até aqui, mas isso de certo modo me impede um pouco a caminhar um pouco mais para frente, porque eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Então eu não vou precisar mais caminhar tão rápido. Mas o nosso processo evolutivo é rápido.
Se eu parar de caminhar, em todos os aspectos, eu entro em modo estacionário. No aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto econômico, e todos esses aspectos fazem de mim quem sou. Então talvez a felicidade ainda não esteja aí. Então os filósofos começam a discutir a felicidade a partir de um momento, de uma condição que eles chamam de multifacetas. Então eu começo a entender que para eu ser feliz, eu tenho que estar numa condição de estado geral boa, legal. Então eu tenho que estar com a saúde boa, estar bem no trabalho, estar bem na minha condição social, estar bem economicamente, estar bem na minha condição espiritual. E aí eu não falo enquanto espírita, mas enquanto espírito, né? Enquanto condição filosófica geral religiosa, e aí pode ser qualquer religião, e aí eu tenho que ser aceito naquele meio. E a pergunta é: quem de nós consegue estar bem de modo multifacetado em todos os lados dessa esfera que a gente chama de vida o tempo todo? É complicado, porque a vida é feita de altos e baixos. Alguns dias eu consegui fazer uma viagem com a minha esposa, que há muito tempo a gente estava planejando, para um lugar muito legal. E quando eu estava lá nesse lugar muito legal, eu ficava morrendo de saudade dos meus cãezinhos, que estavam num hotelzinho aqui da cidade de Uberaba. Bom, então eu estava num lugar muito legal, mas não estava de todo feliz. Então não dá para nós considerarmos a felicidade a partir desse ponto multifacetado. E aí é interessante porque quando nós vamos orar, hoje em especial que nós vamos falar de gratidão, por alguma razão, talvez por causa do TDAH, que cria alguns hiperfocos em algumas coisas, eu escutei a Ana falar a palavra gratidão 8 vezes. Mas felicidade ela falou 2. Por que será que quando vamos orar, nós falamos muito mais gratidão do que felicidade? Será que é porque, por alguma razão, gratidão para nós seja mais importante do que felicidade? Será que é mais importante para nós sermos gratos do que sermos felizes? E será que é possível sermos felizes sem sermos gratos? O Mangusto chegou numa hora excelente. Eu viro e mexo, falo mal da matemática, e ele é professor de matemática. Mas eu acho assim, que a felicidade, ela é momentânea. Você não vive aquele momento todo feliz. Será que é porque a gente ainda não conhece felicidade? Pode ser. A felicidade talvez venha com a evolução espiritual. Eu acho que os espíritos de luz são felizes o tempo todo, mas talvez porque eles sejam gratos o tempo todo. Um dia eu falei mal de matemática, eu nunca esqueci o Mangusto depois disso. E eu não me lembrava do Mangusto. Um dia eu vou te contar uma história, Mangusto, que eu acho que você também não lembra de mim. Vou lembrar. Eu odeio matemática, pessoal, mas eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia odiando matemática. Eu fiz engenharia literalmente na força do ódio. E eu tinha feito um outro curso antes que tem muita matemática também, que era administração de empresa. Tem muita matemática financeira e tem uma tal de contabilidade gerencial que é pior do que matemática. E é interessante, eu vou contar para vocês por que eu fiz engenharia. Eu trabalho com uma pessoa que eu tenho certeza absoluta, com o conhecimento espírita que eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta que é um inimigo de longa data.
Sabe aquele perseguidor, realmente perseguidor? E eu tenho razões para acreditar que é uma perseguição mútua, que é alguém que passou vidas e eu passei vidas, um perseguindo o outro, porque assim, eu me conheço, eu sei que eu também não sou santo, não. E um dia, numa reunião, nessa empresa eu sou técnico em segurança do trabalho, numa reunião ele disse a célebre frase, foi em 2018: eu não vou discutir com você porque eu sou engenheiro e você é técnico. Ou seja, eu estou aqui e você está aqui. Numa empresa privada, talvez uma fala dessa pudesse resultar em demissão, mas numa empresa pública, gente, isso não dá nada. Mas dentro de mim, aquilo mexeu tanto comigo, mais tanto, que naquela noite eu cheguei no meu pai e falei, contei essa história para ele. E ele falou assim, o que você vai fazer a respeito? Aí eu falei assim, falei com o meu chefe e ele riu. Ele falou, e o que você vai fazer a respeito? Eu falei assim, não sei. Ele falou assim, então faça engenharia e seja como ele. No dia seguinte eu me matriculei. Gente, se existe um umbral, deve chamar geometria analítica. Deve estar cheio de professor de geometria analítica, um tal de mecânica de fluidos no meio do umbral. Mas eu fiz, eu concluí, final do ano passado. Foi uma coisa que a princípio mexeu demais comigo. A fala daquele cidadão mexeu muito comigo, muito. Mas hoje, por mais que eu não converse com ele, e eu acho que muito mais por uma questão de autocuidado, porque todas as vezes que eu me aproximo dele, nós nos agredimos. Então, nós nos agredimos verbalmente. Infelizmente, eu acho que nós vamos passar esse processo encarnatório e nós talvez não consigamos recapitular o que viemos para recapitular. Mas eu tenho uma gratidão tão grande pela fala dele, porque eu mostrei para mim que eu era capaz de vencer algumas questões, como por exemplo a geometria analítica. E eu sou muito grato por ele por isso. E sou muito grato a mim também que consegui. E me trouxe muita felicidade ter conseguido concluir o curso. E qual foi a engenharia que você fez? Produção. Parecia mais com a produção, porque parecia mais com a administração. Engenharia é muito difícil. É um dos mais difíceis que tem são as engenharias. Eu acho que são. Tem algumas que são piores. O pessoal da química. A engenharia é muito cálculo. O pessoal da química acho que sofre mais. Mas enfim, é interessante pensar. Eu acho que o segredo, isso é o Marcelo que acha, como diz a leitura que a colega lhe fez, eu sou só um falso profeta tentando ser alguém melhor. Mas talvez a gratidão seja o grande convite que Cristo deixou nas Escrituras para nós à felicidade. Eu tenho muitas razões para acreditar que nós não conseguiríamos e nós não conseguiremos ser felizes se não por meio da gratidão. Eu vou fazer uma pergunta, não precisam levantar a mão, respondam para vocês. Quem já fez trabalho de sopa ou algum outro tipo de trabalho do gênero? São tipos de trabalhos em que nós somos oportunizados de estarmos diante de pessoas em condições muito piores que a nossa nesse processo encarnatório. Não que não tenhamos passado por essas situações em outros processos ou que não viremos a passar em processos futuros. Quando nós ajudamos essas pessoas, seja com um prato de sopa, com um pão, com um abraço, porque eu até acredito que muitos deles
tem mais fome de contato humano respeitoso do que de comida propriamente dita. Nós saímos desse tipo de trabalho com uma sensação estranha que mistura felicidade, mas que eu acho que aquilo é muito mais gratidão. Gratidão talvez pela oportunidade em ajudar pessoas que já não têm esperança de mais nada. Gratidão interna nossa por estarmos numa condição de verdadeiros vencedores da mega da virada. Porque diante de uma população mundial em que grande parte da riqueza do mundo se concentra na mão de 1% e que mais de 50% vive em condição de extrema pobreza, pessoas como nós, em maioria, somos os verdadeiros ganhadores da loteria. Essa loteria foi uma loteria disputada lá no processo encarnatório, cada qual com seus pedidos, com as suas necessidades, porque quem passa pelas dificuldades daquele que recebe o pão, também solicitou para estar naquela condição, muitas das vezes para resgates necessários a elas. E elas tinham noção desses resgates quando vieram para cá, quando embarcaram nessa viagem. O problema é que quando aqui chega, o dom do esquecimento muitas das vezes cria revolta. Por que aquela pessoa que me dá o pão tem tanto e eu nada tenho? Há alguns dias eu me deparei com uma pessoa numa condição bastante marginalizada, que a princípio eu achei que tivesse numa condição mental alterada, porque estava todo sorridente, numa condição assim bem difícil mesmo. Então eu parei, ofereci ajuda, ele me ajudou, aliás, eu o ajudei, embora eu acho que foi ele que me ajudou. Eu estava num dia bem difícil e o semáforo fechado nós fomos oportunizados de um bate-papo muito rápido, onde ele me falou sobre felicidade. E ele me disse que era uma pessoa muito feliz. Eu falei, mas a vida está bem difícil. Ele falou, não, nós temos tudo que precisamos. Eu hoje estou numa situação mais difícil, durmo em tal lugar. Ele me falou o lugar, eu não sei onde é, mas pelo que ele falou, tinha um teto para cobrir. E lá eu tenho uns cobertores, eu não sinto frio, e o dono do lugar deixa eu dormir lá e em troca eu ajudo a proteger a porta da loja dele. E aí eu tenho 2 cãezinhos que me guardam durante a noite. E aí quando eu ganho um dinheiro igual eu ganhei agora, eu compro comida para mim e para os meus cães. Então eu tenho tudo que eu preciso para viver. É interessante porque para mim a condição dele era muito complicada, mas ele tinha, e no finalzinho da conversa, quando o semáforo abriu, ele falou assim, sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Ele tinha tudo que na visão dele era preciso para viver. Acima de tudo, ele tinha gratidão. E eu naquele dia já tinha xingado umas 3 vezes. E eu tomei um tapa no pé da orelha com a luva de pelica. Na hora, meu anjinho da guarda falou, segue o exemplo desse aí, agradece um pouco mais. Para sermos felizes, nós não precisamos de muito, nós precisamos de gratidão. Alguns dias no trabalho, um colega que é muito viciado em academia falou assim, o que me traz felicidade é 2 coisas, uma caneca de café
e minha barriga de tanquinho. Eu pensei comigo, eu já sou grato pela caneca de café. Para mim já basta essa barriga de máquina de lavar industrial. E hoje o café tem que... Café. Tem que agradecer por quem tem. É verdade, hoje a gente tem que agradecer mais pelo café. Não está fácil. Eu estou quase passando a comprar o Uber Ubar. Ele era terrível o sabor, mas está mais na... aquele café é terrível. Pessoal, mas o convite aqui é para sermos felizes. E para sermos felizes, como disse aquela pessoa, que eu nem perguntei o nome, nós realmente não precisamos de muito, mas nós precisamos necessariamente de gratidão. E diferente da felicidade, que como dizem os filósofos, ela é multifacetada, e eu necessariamente vou precisar de ser bom em quase tudo, no caso da gratidão não. Eu posso escolher o que eu sou bom e ser grato por isso. Até que eu seja oportunizado, como diria o Cortella, de ser melhor ainda. E aí então eu vou ter mais razões para ter mais gratidão e para ser mais feliz. Talvez os espíritos de luz, aqueles missionários iluminados, talvez eles sejam felizes o tempo todo, porque eles realmente compreendem as dimensões da gratidão e são gratos o tempo todo. Porque eu acredito que eles também têm os momentos de tristeza, quando vê a gente patinando em coisas simples, que eles já também patinaram, mas ao mesmo tempo eles são gratos, porque eles são aqueles que para nós oferecem o pão. E assim como nós saímos gratos de um trabalho de sopa, de um trabalho de pão, porque oferecemos a alguém, nós também recebemos de algum modo um pão de espíritos mais iluminados que nós. Foi dito no começo que os generais, eles necessariamente têm que saber mais do que os soldados e por isso estão naquelas condições. Nós sempre seremos generais de alguém ou de alguma coisa, ou de algum ser, mas nós também sempre seremos soldados de alguém, de alguma coisa e de outros seres. Porque o processo evolutivo é cíclico. Um dia nós atingiremos a condição de missionários da luz, e como diz Haroldo Dutra, nós também teremos outros processos no futuro. Nós também precisaremos entrar nas eras crísticas. E acredito que os cristos também evoluem. Afinal de contas, nós temos Jesus, que é o governador do planeta, mas para além dele existem governadores que governam galáxias. Devem dominar algum conhecimento a mais. E se tudo é infinito, então imagino eu que também a era evolutiva seja. E à medida que nós evoluímos, nós nos tornamos mais gratos. Então o convite, hoje ele é muito mais filosófico do que espírita. Esse bate-papo, eu comecei ele dessa forma. Pessoal, hoje nós não faremos necessariamente uma palestra espírita, mas uma apreciação filosófica. O convite é para sermos gratos, para encontrarmos gratidão em tudo. Nos momentos difíceis, nós temos que tirar razões
de aprendizado e sermos gratos por esse aprendizado. Emmanuel dizia que o plano espiritual nos permite as dificuldades para que nós tenhamos oportunidade de sermos testados, se aquilo que nós pregamos é aquilo que nós acreditamos e agimos. Então vamos aproveitar esses testes da melhor maneira possível, aprender com eles, aprender conhecimento com eles e sermos gratos por cada um desses aprendizados e termos sempre em nossas orações a necessidade de pedirmos oportunidade para colocarmos esse aprendizado em prática, porque aí sim, na aula teórica e na aula prática, a gente realmente vai conseguir crescer, e quando crescermos, mais razões para gratidão. Obrigado, pessoal.